Hoje é o culto de missões. Deus me deu um tema para esse culto. No templo, a resposta de Deus. Diga comigo: no templo, a resposta de Deus. Às vezes nós vivemos, queridos, inconstante, não sabendo de que maneira agir, aonde buscar, aonde ter resposta de Deus para as nossas ansiedades, principalmente na vida daqueles que são vocacionados a apregoar o ano aceitável do Senhor, principalmente daqueles que entenderam que receberam do Senhor a salvação de graça e precisam entregar de graça àqueles que precisam. Então, meditando na tarde desse dia, Deus me deu esta mensagem: no templo há resposta. Se no templo há resposta, Deus vai te entregar a resposta para as tuas ansiedades neste lugar que se chama casa de Deus. A Bíblia vai falar no livro de Atos, capítulo 5, versículo 25. Depois nós vamos explanar esses versículos todos, mas eu quero dar início para o versículo 25, onde a Bíblia nos diz o seguinte: Atos capítulo 5, versículo 25. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhessem no cárcere estão no templo ensinando o povo. Eis que os homens ao qual você recolheu e lançou no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Queridos, quando eu vejo esta passagem aqui do Atos dos Apóstolos, referente à prisão dos apóstolos, queridos, eu fico maravilhado, porque homens que foram levados, presos, cativos, morreram, pagaram um grande preço por conta do Evangelho, eles não se calaram de maneira alguma em meio ao seu chamado ministerial. Isso aqui serve para toda a tua história, o leque da tua vida, seja ministerial, seja empresarial, seja familiar. A nossa resposta para aquilo que nós esperamos em Deus, queridos, por mais que nós estejamos sendo espancados, humilhados, criticados, nós que já nascemos de novo e precisamos levar aqueles que ainda não entendem a luz da Bíblia, que as nossas respostas estão no templo. Diga aleluia. A Bíblia vai dizer aqui que os apóstolos estavam presos, foram levados presos, foram espancados, mas de repente eles apareceram dentro do templo, e lá no templo eles estavam ensinando. Sabe, queridos, a luta, a necessidade, a adversidade que muitas das vezes nós estamos passando, ela não é para paralisar os nossos sonhos ou os projetos de Deus nas nossas vidas, queridos. Não é. É simplesmente para nos impulsionar a entendermos que há um lugar onde Deus fala conosco. Amém? Abra a tua Bíblia para o livro do Gênesis, capítulo 28. Vamos entender isso. Depois volta para o Atos dos Apóstolos. Gênesis 28, versículos 16 e 17. Acompanha no telão. Olha o que a Bíblia diz: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Versículo 17. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Entenda isso, queridos.
quando eu pego o pensamento apostólico ali, dos homens que estavam encarcerados, eu entendo que talvez eles estivessem passando por uma situação tão adversa, talvez na mente deles nós poderíamos ter morrido aqui nesta cadeia. Eu acredito que o pensamento deles foi esse: quanto mais eu puder levar e trazer para a porta do céu. A porta do céu é onde, igreja? Não, vou ler para você. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Eu tenho que entender que igreja não é simplesmente lugar de eu vir adorar, de eu vir tirar um tempo, de eu ouvir um pouquinho da mensagem. Se eu não entender o que eu venho buscar na igreja, se eu não entender que aqui é a porta que leva para o céu, que é o caminho que leva à salvação, eu estou perdendo tempo. Diga-se de passagem que Jacó estava ali fugindo do seu irmão Esaú. Diga-se de passagem que ele estava num deserto a caminho da casa do seu tio Labão. Diga-se de passagem que ele estava passando um momento de necessidade, porque a Bíblia vai falar que ele, quando saiu da casa do seu pai, fugido do seu irmão Esaú, ele trouxe mantimento, trouxe dinheiro, mas no meio do caminho ele foi roubado, e ele estava sem nada, a não ser uma coisa: a promessa de Deus através da boca do seu pai, que tinha sido liberada sobre a vida dele. Diga aleluia. Então talvez você esteja vivendo a mesma situação, queridos. Talvez você não esteja com nada no bolso, com nada na conta, a despensa vazia, com o carro na reserva, com o pneu da moto furada. Talvez você não esteja nada, não tenha nada, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você entregou tua vida a Jesus, Ele te deu a promessa de vida eterna, e se a tua obediência for fiel a Ele, Ele disse também que você comeria e viveria o melhor nessa terra. Então não é a tua condição que vai te paralisar a viver na tua família, no teu trabalho, no teu ministério, os teus projetos. Não é a condição que você vê, não é. É a maneira que você está entendendo o que a Bíblia diz ao teu respeito, queridos. A não ser que você não tenha crescido. A Bíblia vai dizer que quando você era criança, pensava como criança. A Bíblia vai dizer também que o Senhor não compartilha sonho grande com neófito na fé, porque ele não vai entender. Deus compartilha coisa grande com quem tem pensamento de coisas grandes, com quem entende o que Deus está falando. Jacó poderia ser um ambicioso, ladrão, como diz o nome dele, usurpador, tudo isso, mas ele pensava grande. Ele fez tudo aquilo porque o seu irmão estava deixando a promessa, deixando a bênção que era sobre a vida dele ir para o lixo, ser jogada. Ele não deixou escapar o que Deus prometeu a ele, não deixou. E nessa ida para a casa do seu tio Labão, a Bíblia diz que ele repousou a cabeça sobre uma pedra. E ele teve sonho. Ele teve sonho, ele teve visão, ele fez rota, ele fez muita coisa. Mas o que me chama a atenção aqui, queridos, é somente essa parte C do versículo, parte B do versículo aqui, a parte B e a parte C. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, vírgula, a porta dos céus. Entenda isso.
Quando você adentrar neste lugar aqui de adoração, este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Se você tem projetos de Deus para uma vida missionária, para uma vida onde você vai entregar a mensagem da salvação para aquele que está perdido, é aqui que tem resposta de Deus, é aqui que Deus dá carta, é aqui que Deus dá visão, é aqui que Deus transmite unção, é aqui que Deus levanta o caído, é aqui que Deus dá vida àquele que não tem esperança. A porta dos céus é no templo. Então a porta do céu que eu e você precisamos, querido, é essa. Cadê o ministério? Cadê a Cris? Só a Cris no teclado aqui. Aleluia. Quero falar de alguns exemplos que nós encontramos no tempo como resposta de Deus para as nossas vidas. Abre um parênteses bem grande. Por que que hoje nós temos visto tanta cadeira vazia dentro da igreja, queridos? Você já parou para perguntar por quê? É só quem está vendo o sobrenatural que entende isso, queridos. Deus conhece meu coração e sabe que eu não almejo templo transbordando, eu almejo crente cheio de Deus, não casa cheia de crentes. Quando você entender que há diversas cadeiras vazias na igreja, porque o diabo entendeu, o diabo achou o que ele poderia parar muitos cristãos que têm pego a ideia do século a qual encontramos, dizer, não, eu posso assistir o culto em casa. Eu estou usando o mesmo instrumento. O diabo diz, você pode assistir o culto em casa, mas eu estou transmitindo para você, dizendo que para você que é o lugar e a porta dos céus não é através desta transmissão, é dentro da casa de Deus. O diabo entendeu que quanto mais cristão, quanto mais crente ele tirar de dentro da casa de Deus, ele enfraquece a igreja. Ele entendeu que a porta do céu é a igreja, porque o templo, entenda isso, esse templo aqui, ele é considerado uma embaixada celestial. E ele entendeu, criando ideias vazias. Você não precisa estar na igreja. Que a canção diz que adorar é o maior desejo, não troca por nada. Queridos, eu não troco a minha comunhão, porque a minha comunhão é horizontal e vertical. Horizontal e vertical, com Deus e com a igreja. Eu não troco essa comunhão. Sabe, queridos, bem disse Jesus quando ele disse, eu sou a videira verdadeira. Jesus estava dando uma expressão, entenda da maneira que você quiser, mas eu entendo dessa forma. Ele estava dizendo que ele era o canal, ele era a igreja, a videira que absorve diversos ramos, que absorve diversos frutos. Ele era esta videira. E ele disse, aquele que não está ligado a mim, este ramo é cortado e lançado ao fogo, porque ele não serve para nada. Eu não posso dizer que eu sou cidadão do céu se eu não me apresento na embaixada celestial, querido. Eu não posso, porque é aqui que tem a documentação escrita pelo dedo de Deus, que afirma as mais de 8.000 promessas que foram liberadas sobre a tua vida. É aqui que estão as promessas de vida eterna, é aqui que estão as promessas de prosperidade nessa terra, é aqui que está, querido, escrita a promessa de saúde plena, é aqui que está.
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Você está entendendo? É no tempo que a adoração é derramada sobre a igreja. A estratégia, a Bíblia diz que o templo, quando a casa está cheia, há transbordamento, há milagre, há manifestação, há poder, há batismo com o Espírito Santo. Sabe, queridos, é no templo que o Senhor leva você a entender que por mais que esteja encarcerado, por mais que você esteja preso, jogado numa prisão, na prisão da depressão, na prisão da escassez financeira, na prisão da enfermidade, na prisão do divórcio, na prisão dos filhos que estão te dando trabalho, por mais que esteja acontecendo isso, Deus vai te tirar da prisão e vai te levar no templo para te ensinar o que Ele tem para você. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 17 de Atos, capítulo 5. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu para fora e lhes disse: ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas essas palavras da vida. Talvez a cadeia que você está passando seja da depressão, queridos. Talvez você não está aguentando mais o que está batendo a tua porta. É tanta mensagem, é mensagem do SPC, é mensagem da loja fulano de tal, é o cobrador que está te cobrando. Talvez a tua cadeia seja essa, mas deixa eu te dizer uma coisa: assim como o Senhor foi com os apóstolos, na madrugada enviou o anjo para falar com eles. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor vai fazer milagre ainda no decorrer deste mês, mas o milagre que Ele está falando que vai fazer, não é simplesmente para você sorrir, não. O milagre é para você compartilhar com aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, para que eles entendam que as cadeias que limitam a tua visão serão quebradas, mas com o objetivo de apregoar aqueles que estão distantes, aquele que não tem esperança. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Vai dizer no livro de Atos que Paulo e Silas estavam também no cárcere, e a Bíblia diz que eles estavam acorrentados pés e mãos,
A Bíblia vai dizer também, mas que as suas bocas não estavam amordaçadas. Eles fizeram daquela cadeia um templo de adoração ao Senhor. A Bíblia diz que quando eles adoraram, as cadeias foram quebradas, as portas se abriram, as correntes foram soltas. Sabe, querido, quando nós transformamos o nosso ambiente, o ambiente onde nós estamos, como templo, como casa de Deus, se transforma também como porta de céu. Por isso que nós devemos te adorar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Que Deus tem permitido na tua vida há um propósito. Assim como houve um propósito destes apóstolos serem encarcerados, há um propósito em você que está aqui na casa do Senhor. Você não veio simplesmente a mais um culto. Deus te trouxe aqui porque é um propósito na tua vida. Você não saiu da tua casa porque te deu saudade de estar num culto, de ouvir a palavra do Senhor, não. Foi o Espírito do Senhor que falou contigo nesta manhã, que te conduziu e colocou no teu coração. Hoje você vai porque Deus vai falar contigo. Deus vai falar no teu coração. Deus nessa noite está levantando homens e mulheres que foram frustrados no seu ministério. Deus está levantando homem e mulher que se frustrou porque homens não souberam liderá-los, porque homens não souberam direcionar. Mas nessa noite não é homens que está te direcionando, é o Espírito do Senhor que manda te dizer: te adorar é o teu sustento, te servir é alimento. Deus vai trazer de volta o sonho que Ele te deu e vai ativar no teu coração. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou. Deus não te abandonou. Ele apenas te colocou para observar. Eu acredito que Jacó, quando foi roubado, quando saiu da casa do seu pai, talvez ele entrou no desespero: Deus me abandonou. Talvez veio na mente dele a acusação dizendo: está vendo o que tu fez? Tu maquinou contra teu pai, tu maquinou contra teu irmão. Está vendo o que aconteceu? Mas a Bíblia vai dizer que ele colocou a cabeça, querido, e descansou no Senhor. E Deus se revelou para ele, queridos. Ele fez um voto diante de Deus, dizendo: Senhor, tudo quanto tu fizeres, tudo quanto tu me deres, eu te darei o dízimo. Não estou falando de dinheiro não, queridos. Não estou falando de dinheiro, porque tem gente que não entende o que é questão de dízimo. O que importa mais para Deus é você dar a 10ª parte do teu dia para Ele, a 10ª parte da tua adoração para Ele, a 10ª parte do teu louvor a Ele, a 10ª parte da tua entrega a Ele. E eu acredito que Jacó entendeu isso e adorou ao Senhor em meio ao deserto e buscou a resposta de Deus em meio às suas lutas. Deus não te abandonou. Deus apenas nos mostra que precisamos dele totalmente. As lutas que muitas vezes nos permitem, essas cadeias que ele permitiu que os seus apóstolos tivessem presos, foi pelo menos para 2 coisas. Primeira, para mostrar que era Deus e nada seguraria os homens que ele separou e escolheu. Segundo, para provar para os seus próprios apóstolos que dizer: a tua dependência está em mim, é eu que farei a diferença na tua vida. Sem mim você não pode fazer nada. E esta mesma palavra eu libero sobre a tua vida, igreja do Senhor. Sem Deus você não pode fazer nada. Deus vai trazer a tua mente neste momento que você quis se afastar, momento que você quis se desviar, e o resultado foi negativo. Mas Deus está mostrando para você que neste período de busca, que neste período de adoração, que neste período de intercessão, Ele está te suprindo, Ele está te surpreendendo, Ele está te mostrando que a Ele é o controle de todas
a tua história. Ele está mostrando para você que em meio à luta, em meio a tantas reclamações, você tem estado no teu cantinho, passando por luta, mas dando glória a Deus, passando por luta, mas sendo suprido, passando por luta, mas adorando, passando por luta, mas glorificando o nome dEle. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. As adversidades, elas têm um rumo e uma direção. As adversidades, todas elas estão te levando para um lugar. E esse lugar se chama templo, casa de oração. Você já parou para pensar nisso, queridos? Quando o negócio aperta, a primeira coisa que você lembra: eu preciso ir à igreja, eu preciso adorar. A adversidade, ela leva o homem a raciocinar. A adversidade leva o homem a pensar, a meditar, a entender aonde ele deixou alguma coisa para trás. Sabe, queridos? Porque Deus não quer que nenhum fique para trás. É o que Ele diz em Pedro. Ele não quer que nenhum pereça, por isso que Ele ainda não veio buscar a sua igreja. Ele não quer que nenhum fique para trás, mas nós, muitas das vezes, temos lançado a âncora das nossas vidas, temos nos prendido. Por mais que o Senhor tenha nos puxado, nos conduzido para frente, mas a âncora que limita a nossa visão tem nos segurado para trás. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: as adversidades, elas vão te levar ao templo, elas vão te levar ao lugar de adoração, elas vão te levar ao lugar onde você vai se render e entender que Ele está no controle de todas as coisas. As adversidades vão te levar a entender que a luta que você está passando como filho de Deus, tem homens e mulheres que não têm compromisso com Deus, que estão te observando, esperando, visionando a tua queda, mas eles estão olhando e vão entender que tem um Deus que te sustenta, e pelo testemunho que você vai dar, não você falando, mas pelo Deus que está te dando, vai trazer eles para junto de ti, para adorar aquele que vive e reina sobre a tua vida. Aleluia. Esta luta não é para te envergonhar. Esta luta é para aqueles que estão te observando entender que tem um Deus que cuida de ti. Esta luta é para aqueles que têm dito: não sai da igreja, não sai do templo, não veja a vida mudar. Deixa eu te dizer, querido, eles estão observando de longe, não entendem o que acontece dentro do templo. É questão de tempo para que o Senhor venha mostrar a glória dele através da tua vida. Pastor, como é que você tem certeza? Eu tenho certeza, querido, porque ele pegou um Pedro que não era nada na vida, e um Pedro iletrado, sanguíneo, brigando, complicado, mas de repente, o mesmo Pedro iletrado, complicado, ele não precisava falar nada, porque a sombra que projetava sobre aqueles que necessitavam eram curados, eram libertos, eram aperfeiçoados pela glória que estava na vida de Pedro. Aleluia. Então não te preocupa se a luta está te levando ao lugar mais baixo, porque Deus não opera naqueles que estão de nariz empinado. Já vi isso? Deus opera com aqueles que estão de cabisbaixo, que de repente, quando vê a sombra do onipotente, do Deus Todo-Poderoso, ergue a vista e diz: é esse que é o autor e consumador da minha fé, é Ele que merece a glória, o louvor, a Ele opera milagres na tua vida. Aleluia, aleluia. Assim como Ele foi nas adversidades, e liberou promessa sobre a vida daquele homem que não estava dentro do templo, mas a Bíblia diz que estava à porta do templo. E quando vinha Pedro se aproximando dele, ele pedindo esmola, Pedro olhando para ele
disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Entenda isso. Aqueles que estão fora do templo vão ser tomados pela glória de Deus que está na tua vida, como templo do Espírito Santo. Assim como ele foi com Pedro, que curou aquele homem que estava coxo, aleijado, assim será você, querido. A Bíblia diz também, está em Lucas capítulo 5, versículo 22, que Jesus estava reunindo na casa de Pedro. A casa estava tomada por uma grande multidão. A casa se transformara no templo de Deus. A Bíblia diz que havia um paralítico em Cafarnaum, onde conta em Lucas capítulo 5, versículo 22 a 24. A Bíblia diz que ele tinha amigos, e esses 4 amigos levaram ele até o templo, na casa de Pedro. Que eu quero te dizer que talvez a tua mente está paralisada para as coisas de Deus. Já está terminando o ano de 2022, você não ganhou uma vida para Jesus porque tua mente está paralisada. O teu desejo de pregar a palavra de Deus está cauterizado, parou tudo. Deus vai levantar homens que vão conduzir-te à casa de Deus, à porta do céu. Assim como os homens conduziram aquele paralítico, pegaram ele pelo seu leito, levaram até a casa de Pedro, que era o templo do Senhor. A casa estava tomada de tanta gente, não tinha como entrar naquela casa. A Bíblia diz que eles subiram no teto, rasgaram o teto, baixaram o paralítico ali naquele lugar, e o paralítico foi curado pela presença de Jesus Cristo, o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nessa noite está curando paralisias espirituais neste lugar. Deus está curando vida neste lugar, está curando a paralisia que tem limitado a tua visão. Talvez você não tenha mais sonho na área da prosperidade, de ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, sonho de ser um homem, uma mulher bem sucedido no trabalho do Senhor, sonho de ser um homem bem sucedido dentro do teu trabalho. Talvez a tua mente está paralisada, teus projetos foram paralisados, mas você está no lugar aonde Deus te trouxe nessa noite, que se chama casa de oração, e Ele vai liberar uma graça sobre a tua vida, vai libertar desta paralisia. Oh, aleluia. É na adversidade que Deus age, queridos. A adversidade deste homem era paralisia. A Bíblia conta também em Atos capítulo 20, versículos 9 e 10, fala sobre um jovem chamado Eutico, aonde o apóstolo Paulo estava pregando, e este jovem estava na janela do templo, aonde Paulo estava pregando. A Bíblia diz que Paulo incumpridou a mensagem, levou ela até mais tarde, e aquele jovem sentado na janela caiu da janela e veio a falecer. A tua interpretação que eu quero te entregar nessa noite: primeiro, casa de oração é lugar de decisão. Eu comparo casa de oração igual aquele lugar onde o povo de Deus ficou esperando quando os espias vieram. O lugar se chama Cades Barneia, aonde o povo estacionou por diversos dias. Cades Barneia quer dizer lugar de bênção e decisão. Deixa eu te dizer uma coisa: eu comparo a casa de Deus como Cades Barneia. Aqui é um lugar de bênção e de decisão. Não dá de ficar na janela, não dá de ficar com uma perna dentro da casa e a outra no mundo. Não dá de ficar com o pensamento dentro da casa e o pensamento no mundo. A Bíblia vai dizer que aquele jovem chamado Eutico caiu da janela e veio a falecer. Mas a Bíblia diz também que o apóstolo Paulo foi até ele, impôs as suas mãos
E o jovem ressuscitou, queridos. A adversidade que levou aquele jovem, levou ele a entender o lugar dele no templo, na casa do Senhor. Diga aleluia. Então eu não sei a adversidade que você está passando, mas eu sei que a adversidade tem te trazido para perto de Deus. A adversidade não tem te levado para longe. Então agradeça a Deus pela adversidade que está passando, porque ela tem te trazido para perto de Deus. Aleluia. Quero encerrar, queridos, te dizendo, no livro de Atos, por isso que eu falei muito sobre ele. No livro de Atos dos Apóstolos foi o início da igreja primitiva. Foi ali que tudo começou. Tudo aconteceu na igreja primitiva. Aconteceram tantos milagres, tantas respostas de Deus. E não é diferente na igreja. Deus tem tantas respostas para os que estão dentro e para os que estão fora. Mas eu preciso me posicionar como cristão e entender que a grande comissão, ela não foi para o descrente. A grande comissão foi estabelecida para os salvos. A grande comissão foi estabelecida para mim e para você, trazer aqueles que não têm esperança, aqueles que não há esperança deles, a entender que as portas do céu não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Elas estão abertas. Aleluia, põe-te sobre teus pés. Adora Ele. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustentar-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu gostaria de fazer um convite a você que diz: pastor, eu estava distante, eu quero me aproximar mais de Deus. O altar é a porta dos céus, está aberta para você. Você que diz: eu quero reconciliar, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou talvez você diz: pastor, eu preciso de um milagre, eu preciso de cura, eu preciso de libertação dos meus problemas psicológicos. O altar está aberto para você. O ministério vai estar tocando mais uma vez este refrão. Você que diz: eu preciso de milagre, venha aqui à frente, querido, eu quero orar contigo. Eu quero ministrar salvação, quero ministrar cura, libertação sobre a tua vida. Que sustentar-me de pé, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei
esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e te adorar aqui sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Cante! Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Convidar o evangelista Cleuson, quero ungir a tua cabeça com óleo. Enquanto o evangelista está ungindo, eu vou estar orando, fazer 2 orações por você, e a outra eu quero orar pela nossa nação, queridos. Aleluia. Bem suave. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós dispensamos a graça manifestadora de milagres sobre a tua igreja. Aonde teu servo está tocando, haja milagres, Pai. Haja libertação, haja cura interior, haja quebras de maldições, Senhor. Eu libero sobre a tua igreja milagres, milagres. A tua palavra diz que a casa do Senhor é a porta dos céus. Eu, como hospedeiro da graça, como ministro do teu evangelho, libero milagres. Aonde teu servo está tocando a mão, milagres, meu Deus. Milagres, milagres, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome de Jesus Cristo, nós liberamos milagres, ó Pai. Milagres, meu Deus. Milagres, manifestação de milagres. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu libero, meu Deus, milagres do Senhor, ó Pai. Milagres do Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai. Nós liberamos a graça manifestadora de milagres. Milagres, meu Deus. Traz, meu Deus, proteção, cura, meu Deus, cura. Ramando, Liga a Levanta a bacarabaçu e cantarabahais. Cura, mandarabacarabaçu e carabahais. Em nome de Jesus, meu Pai, eu desfaço toda ação, meu Pai, toda ação, tudo aquilo que foi decretado eu anulo, porque a tua palavra diz que o Senhor é o autor de milagres na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.